Prezados, boa noite, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Rogério Fernandes Brito e irei iniciar os trabalhos ministrando a disciplina CMMK 80 Tópicos Especiais 5, turma 01, fazendo uma introdução aí a diagramas de fase e depois abordando o software Thermocalc, né? Se der tempo, a gente vai abordar mais um software também que faz análise de diagramas de fases. Nessa primeira aula, nós vamos abordar de uma maneira geral sobre diagramas de fases. Nas aulas seguintes, na aula 2, 3 e 4, né, nós vamos falar respectivamente de diagrama de fase isomorfo, na aula 2, na aula 3, diagrama de fase eutético e, por fim, diagrama de fase ferro-carbono, na aula 4. Na aula 5, a gente vai falar do Thermocalc, versão educacional dos 2025B, tá? Onde esse software ele é limitado a 3 elementos químicos. Um diagrama de fase, né, ou diagrama de equilíbrio, né, é uma representação gráfica que mostra as regiões de estabilidade de fase de um sistema material em determinadas condições termodinâmicas. Né. Nós não vamos trabalhar aqui no diagrama onde ocorre, onde eu tenho um processo transitório, né, seria caracterizado pelo diagrama TTT. Nós vamos trabalhar no equilíbrio, tá? Os mais comuns de engenharia, né, são os diagramas binários com dois componentes representados em temperatura versus composição. Né? Essa composição pode ser porcentagem atômica ou em peso. Aplicações em engenharia de materiais. Né? O diagrama de fase ele pode ser aplicado aí, no projeto de ligas metálicas, tá? Por exemplo, aí, determinar a temperatura de fusão de uma liga alumínio-silício ou a faixa de solidificação de uma liga ferro-carbono. Também ela pode ser aplicada aí, né, em tratamentos térmicos. Né, a gente precisa entender o que acontece durante os tratamentos de recozimento, têmpera, revenimento. Então, durante esse resfriamento, né, e aquecimento da peça, do material, a gente consegue entender quais as fases, né, que vão ser formadas, a composição delas, né, através do diagrama de fase, né, que é onde teríamos o ponto de equilíbrio. Também no processo de soldagem e fundição, onde a gente pode fazer a previsão de segregações, das zonas fundidas, né, e das microestruturas que são resultantes aí a partir desses processos, né, que ocorrem. Perdão. Também o diagrama de fase é importante na seleção de materiais, né? Avaliando a estabilidade térmica e a compatibilidade de fases em compostos cerâmicos ou metálicos. Tá? Aqui nós temos os tipos de diagrama, né? Por exemplo, aqui o binário eutético. Né? Aqui que acontece? Sua principal característica é ele que forma uma mistura de duas fases sólidas ao resfriar. Tá? Por exemplo, o chumbo e o estanho. Outro tipo de diagrama é o peritético. Né? Eu tenho nele uma fase líquida mais uma fase sólida, forma outra fase sólida. Por exemplo, o diagrama ferro-níquel. Tá? A gente vai ver esses diagramas aí, alguns deles com calma. O monotético, né, uma fase, né, a principal característica é que uma fase líquida forma outra fase líquida mais uma fase sólida. O congruente ou incongruente, né, eu tenho a fusão com ou sem mudança de fase durante a fusão. O ternário, eu tenho 3 componentes, é um diagrama de fase mais complexo, mas usado em ligas técnicas. Tá? Aqui eu tenho algumas ferramentas computacionais, tá? Por exemplo, como o Thermocalc, que a gente vai abordar nesse curso. Tá? Às vezes a gente vai ver se consegue dar tempo a gente abordar algum outro, vou deixar aí, né, em suspense. Né? O Pandat e o FAC6 também utilizam o método Calculation of Phase Diagrams, que é o cálculo de diagramas de fases, né? Aqui tem a sua abreviação. Para quê? Para prever diagrama de fases com base em dados termodinâmicos experimentais e modelos computacionais. Tá?
Eu vou pedir para vocês darem uma olhada no capítulo, eu vou dar uma pausa, acho que é o capítulo 9 do Callister, tá? Que fala sobre diagrama de fases. Também tem outras referências, né? E aqui os próprios arquivos, manuais aí do Thermocalc, tá? Nós vamos abordar no Thermocalc o modo gráfico, né? Onde a gente mexe aí com o mouse, com os ícones, né? Como qualquer software para o Windows. E ele tem também a parte de texto, de terminal, onde você entra com os comandos via linha, né, via texto, né, via linhas de comando, né? E uma maneira de você poder trabalhar, porque antigamente, né, o programa trabalhava assim. Depois veio a parte, o modo gráfico que torna-se mais amigável para o usuário comum. Tá, então a gente vai abordar mais os modos gráficos, tá? Os tutoriais no modo gráfico, não através entrando no Thermocalc com linhas de comando digitando via teclado, tá? Ele tem um manual bom também, tá? Em PDF que trata aí dos comandos, né? Via linha terminal, via texto, né? Aqui então o resumo prático, né, sobre o diagrama de fases. São indispensáveis, né, para compreender as microestruturas formadas em ligas, né, durante, por exemplo, o resfriamento, tá? Planejar os tratamentos térmicos, tá? Então eu vou aquecer, resfriar, né, até quando, qual a taxa de resfriamento, né, qual a temperatura que eu não posso ultrapassar. Se eu estou numa certa composição química, eu posso ultrapassar aquela temperatura ou eu tenho que ultrapassar aquela temperatura, né? Então é diferente você aquecer o material puro ou material composto, né? Então isso pode variar ali a temperatura de fusão, né? E como que vai formar aí as microestruturas. Também o diagrama de fases é indispensável para desenvolver novos materiais com propriedades otimizadas para fins industriais e garantir, né, a compatibilidade desses novos materiais em aplicações industriais, né? Esse slide aqui ele apresenta, né, as definições fundamentais de diagrama de fase de engenharia de materiais, ilustradas aí com o diagrama de fase do sistema ferro-carbono. Nele a gente pode observar que componente é definido como o material puro ou composto que constitui um sistema, por exemplo, ferro e carbono. Sistema é a série de possíveis ligas formadas por esses mesmos componentes, tá? O que mostra essa imagem aqui, né? Ela exemplifica um sistema binário eutetoide, tá? A gente vai falar isso aqui porque é eutetoide, com regiões de fase como austenita, tá? Onde eu estou mostrando com o mouse, né? Nós temos aqui a ferrita alfa, aqui tem a ferrita alfa, aqui também temos a ferrita alfa, tá? A cementita, né? Aqui temos uma parte do sólido onde temos a cementita, que é o Fe3C, e aqui para o lado de cá nós temos também a cementita, e a região de líquido, onde eu estou passando o mouse aqui, tá? E a referência desse diagrama é no livro do Callister, né? O gráfico exibido no slide, diagrama de ferro-carbono, é um dos mais importantes da engenharia de materiais, especialmente no estudo de aços e ferros fundidos, né? As principais características, né, desse gráfico: no eixo vertical nós temos a temperatura, indicando as faixas que ocorrem as transformações de fase. No eixo horizontal nós temos a composição, né, no caso aqui peso, né, a porcentagem em peso de carbono, variando de ferro puro à esquerda até aproximadamente 6,7 de carbono à direita, né, que representa a cementita, que é o Fe3C, né. Nós temos aí as linhas de equilíbrio que delimitam as regiões de estabilidade, né. Nós temos aí as linhas líquidos, tá? As linhas, a linha líquidos, ela separa o campo totalmente líquido, tá, do campo líquido mais sólido, né? Nós temos aí a linha sólidos, que
separa o campo totalmente, né, sólido, né, do campo líquido mais sólido. Nós temos aí a linha sólidos, tá? O ponto eutetóide é esse ponto de 700 a 727 graus Celsius, perdão, com 0,76 de carbono. Então, nesse ponto aqui, né, nós temos que a austenita gama se transforma em ferrita alfa mais cementita, formando a microestrutura chamada perlita. Já o ponto eutético, né, é esse ponto aqui, a 1147 graus Celsius e 4,3% de carbono. Aqui nesse ponto eu tenho que a fase líquida se transforma diretamente em austenita gama mais a cementita, que é o ferro 3 carbono. A importância, né, desse diagrama é essencial para, como nós falamos, entender a formação de microestruturas em aços, definir tratamentos térmicos, né, isso é importante, e prever propriedades mecânicas a partir da composição e do histórico térmico do meu composto. Vamos falar da nossa ferrita à esquerda, tá? Nós temos aí abaixo de 912 graus Celsius, com até 0,022% de carbono em equilíbrio. Nós temos aí a nossa ferrita alfa, que é uma fase com baixa solubilidade de carbono. É uma estrutura de CCC, cúbica de corpo centrado, né? As suas principais as suas principais características é a alta ductilidade, baixa dureza e baixo limite de resistência, predominante em aços hipoeutetóides. Por que hipoeutetóides? Abaixo desse ponto aqui de 0,76 de carbono, eu tenho aí aços hipoeutetóides. Vamos falar da austenita gama, que é essa fase sólida aqui, ó. É uma fase com alta solubilidade de carbono, tá? Essa região dela compreende a 912 graus Celsius até 1394 graus Celsius, até cerca de 2,14% de carbono. É uma estrutura CFC, ou seja, cúbica, de face centrada. A sua importância é uma fase que permite um endurecimento por tempera, essencial aí em tratamentos térmicos. Vamos falar agora da nossa cementita, né, ou carboneto de ferro, ou Fe3C. Ela se apresenta aqui no lado direito do diagrama de fase com composição fixa de 6,70% de carbono. Suas características é extremamente dura e frágil e forma-se em aços e ferros fundidos. Vamos falar da perlita. O que seria perlita? Quando eu tenho a transformação da austenita gama em ferrita mais cementita, né, nós temos essa mistura aqui conhecida como perlita. É uma estrutura lamelar com camadas alternadas de ferrita alfa e cementita Fe3 carbono. A sua importância está no equilíbrio entre resistência mecânica e ductilidade em aços comuns. E vamos falar da mistura eutética, tá? Que é formada a 1147 graus Celsius e 4,3% de carbono. Então é onde ocorre a transformação do líquido em gama mais cementita, né? Após o resfriamento, forma-se aí que eles chamam de lebeburita secundária, né? Que é a alfa, né? Que é a ferrita mais a cementita, tá? Agora, nesse slide, introduzo o conceito de limite de solubilidade, que é a concentração máxima,
né, de soluto, por exemplo, no caso o açúcar, que pode ser dissolvido em um solvente, por exemplo, no exemplo aí a água, formando uma solução sólida homogênea. Então, à esquerda, 4 copos ilustram visualmente diferentes situações de solução. Nós temos em um água e açúcar, né? Nós estamos fazendo adição de açúcar aqui na água. Em 2, nós temos aí a solução líquida, que é açúcar totalmente dissolvido. Em 3, nós temos a solução no limite de solubilidade. Desculpem. E no 4, nós temos uma solução com açúcar excedente. Parte do açúcar permanece como sólido, não dissolvido no fundo do recipiente. À direita aqui, o gráfico mostra a curva, né, de limite de solubilidade do açúcar em água, né, relacionando temperatura, que é o eixo vertical, né, com composição em porcentagem de massa de açúcar, que é no eixo horizontal. Os pontos abaixo da curva, né, representam soluções em que todo açúcar é dissolvido, né, ou seja, soluções líquidas homogêneas. Os pontos acima dessa curva indicam que foi adicionado mais açúcar do que o solvente pode dissolver naquela temperatura. Ocorre então a formação de açúcar sólido, ou seja, um precipitado, junto à solução líquida. Essa curva, né, em vermelho, ela define o máximo de solubilidade em cada temperatura. Então observe-se que quando aumenta a temperatura, né, esse limite, né, ele aumenta também ligeiramente, né? Esse slide ele aborda o conceito de solubilidade, mais especificamente o limite de solubilidade, que é a máxima quantidade de átomos de soluto que pode ser dissolvida em um solvente, formando uma única fase sólida estável a uma dada temperatura. Em química e ciências dos materiais, os termos soluto e solvente definem os componentes de uma solução. Aqui vai uma explicação direta. Soluto, né, é a substância que é dissolvida, geralmente está em menor quantidade na mistura. Exemplo, em água com sol, o sol ou cloreto de sódio é o soluto. Solvente, né, é a substância que dissolve o soluto, costuma estar em maior quantidade. Exemplo, na mesma mistura de água com sol, a água é o solvente. Tá? Aplicações de engenharia de materiais, né, para soluções sólidas. Em liga de cobre com zinco, por exemplo, latão, né, zinco-latão. Zinco é o soluto, menor proporção, e cobre é o solvente, que é a maior proporção. Ambos formam uma solução sólida se o zinco estiver dentro do limite de solubilidade no cobre. Mas definindo então o limite de solubilidade. É a concentração máxima de átomos de soluto que pode dissolver no solvente a uma dada temperatura para formar uma solução sólida. Quando o limite de solubilidade é ultrapassado, inicia-se a formação de uma segunda fase com composição química distinta, como a gente viu aqui nesse caso 4, aqui que eu tenho açúcar precipitado. Mas para que serve, né, saber do limite de solubilidade? Esse seu conhecimento é fundamental para projetar ligas metálicas, saber quanto de um elemento pode ser adicionado a outro sem formar fases indesejadas, tá? Controlar microestruturas e evitar precipitação de compostos que fragilizem o material. Em tratamentos térmicos, é importante saber o conceito de solubilidade para prever formações de fases secundárias durante o esfriamento ou recozimento. É importante também saber os conceitos, o conhecimento da solubilidade, devido às soluções sólidas de engenharia, entender como átomos de diferentes elementos interagem em rede cristalina única. Um exemplo prático: se adicionarmos mais soluto do que o limite de solubilidade, permite uma segunda fase sólida ou precipitado se formar, o que pode alterar significativamente as propriedades mecânicas e térmicas do material. Esse slide agora aborda sobre a definição de fases. Fase é definida como uma porção homogênea de um sistema que apresenta características físicas e químicas bem definidas.
É uma fase identificada por sua composição química e microestrutura. A presença de duas ou mais fases do material permite propriedades combinadas com maior resistência ou ductilidade. É possível modificar as propriedades de um material alterando a forma ou a distribuição das fases, como em tratamentos térmicos ou processos de fabricação. E esse conceito é essencial para entender diagramas de fases, microestruturas metálicas e como engenheiros controlam propriedades de ligas metálicas e outros materiais. Materiais como a fase, ou seja, monofásicos. Por exemplo, a solução sólida de cobre e níquel. É uma liga de cobre e níquel com solubilidade múltipla total. Forma-se uma única fase sólida CFC, usada em moedas e componentes resistentes à corrosão. Por exemplo, também é silício monocristalino, material com uma estrutura cristalina única, utilizado em microchips e células fotovoltaicas. Também outro exemplo é de materiais monofásicos, aço inoxidável austenítico, o IZ304. A uma determinada faixa de composição e temperatura apresenta apenas a fase gama, que é a austenita. Agora, materiais com duas ou mais fases são os materiais multifásicos. Por exemplo, aço eutetóide, com 0,76% de carbono, contém perlita, que é uma mistura laminar de ferrita alfa e cementita Fe3 carbono. O latão duplex, que é o cobre e zinco, em certas composições apresenta fases alfa e beta com propriedades combinadas de resistência e ductilidade. Ferro fundido branco contém ledeburita, que é uma mistura eutética de austenita mais cementita, além de outras fases como grafita em alguns casos. Também outro exemplo de material multifásico é a cerâmica zircônia estabilizada, que pode conter fases tetragonal e cúbica, que melhora a tenacidade do material. E por que isso importa? Materiais monofásicos, eles tendem a ser mais homogêneos e fáceis de prever o seu comportamento. Já materiais multifásicos, eles permitem otimizar propriedades, combinando dureza, resistência, ductilidade, entre outras. Esse slide aqui trata da diferença entre fases de equilíbrio e fases metaestáveis, conceitos fundamentais na ciência dos materiais, especialmente ao se interpretar diagramas de fase ou ao se compreender transformações microestruturais em ligas metálicas. Fases em equilíbrio são fases cujas propriedades e características não mudam com o tempo, desde que as condições termodinâmicas como temperatura e composição permaneçam constantes. Representa o estado mais estável e energeticamente favorável de um sistema. No diagrama de fases, geralmente são indicadas por letras gregas como alfa, gama e beta. Exemplo, a ferrita alfa no sistema ferro-carbono é uma fase de equilíbrio a temperaturas abaixo de 912 graus Celsius. Agora vamos falar das fases metaestáveis. São fases não permanentes cujas propriedades mudam lentamente com o tempo porque o sistema não está em equilíbrio pleno. Embora não seja um estado mais estável, pode se manter por longos períodos, especialmente a temperatura ambiente, pois a transformação para a fase de equilíbrio pode ser muito lenta. Visualmente podem não apresentar mudanças perceptíveis em curto prazo na microestrutura. Um exemplo clássico é a martensita, formada por têmpora de aços. É uma fase metaestável, ela não aparece nos diagramas de fase de equilíbrio, mas é amplamente usada por sua alta dureza. E qual que é a importância de saber a questão das fases em equilíbrio e fases metaestáveis? Engenheiros de materiais utilizam fases metaestáveis intencionalmente, como no tratamento térmico de aços, usando ou têmpora ou revenimento. E conhecer a diferença entre esses dois tipos de fases é essencial para prever propriedades mecânicas, durar a vida útil de componentes e desenhar ciclos térmicos industriais. Aqui esse slide trata do conceito de fases em um sistema material
destacando exemplos simples para ilustrar o número de fases que podem surgir dependendo da miscibilidade dos componentes. Fase é definida como uma porção homogênea de um sistema, tá? Com características físicas e químicas uniformes. Vamos analisar os exemplos ilustrados aí nos 3 Becquerels, tá? Nós temos aqui no primeiro água e álcool, né? Os dois líquidos se misturam completamente formando uma única fase líquida homogênea. No Becquerel 2 nós temos água e óleo. Os líquidos não se misturam, são imiscíveis, formando duas fases líquidas distintas. E em 3 nós temos água e açúcar em excesso, né? Parte do açúcar dissolve, mas o excesso permanece como sólido no fundo, né? Temos uma fase líquida, solução, e uma fase sólida, açúcar não dissolvido, né? Nós temos aqui então duas fases. A aplicação desse conceito entender o número de fases em um sistema é essencial para compreender a formação de microestruturas em materiais metálicos, cerâmicos e poliméricos, analisar equilíbrios de fases em diagramas de fases e projetar materiais com propriedades controladas por meio de combinação ou da separação de fases. Esse slide trata das fases sólidas em materiais e das transformações de fase, com ênfase nas estruturas cristalinas e nas mudanças alotrópicas do ferro. É importante compreender o diagrama de fases, os tratamentos térmicos e o comportamento estrutural de materiais, de metais. Para as fases sólidas, temos as seguintes estruturas. Cada fase em um sólido possui uma estrutura cristalina distinta. As estruturas mais importantes são CCC, que é a cúbica de corpo centrado, né? Um átomo, que eu tenho? Eu tenho no CCC um átomo em cada vértice do cubo, 8 no total, e um átomo no centro do cubo. Exemplos dessa estrutura CCC é o ferro alfa abaixo de 910 graus Celsius e também o cromo. Já o CFC, né, é a cúbica de fase centrada. Nós temos um átomo em cada vértice do cubo e um átomo no centro de cada face, ou seja, nós temos 6 faces. Exemplo é o cobre, o alumínio, o ferro gama entre 910 e 1390 graus Celsius. E também temos a hexagonal compacta. Nós temos camadas de átomos empilhadas com geometria hexagonal. Átomos no topo, tá? E na base, formando hexágonos, e átomos no meio da célula. Exemplos: titânio, zinco e magnésio. E as transformações das fases. A mudança, né, de uma fase para outra com estrutura ou estado físico diferente é chamada de transformação de fase. Por exemplo, a solidificação, nós temos a transformação do líquido em sólido, e a fusão, nós temos a transformação do sólido com calor em líquido. Transformação alotrópica do ferro. O ferro muda de estrutura cristalina com a temperatura, de CCC, que é cúbica de corpo centrado, em alfa, para CFC, que é a cúbica de fase centrada em gama, a 910 graus Celsius. Também ele pode mudar de CFC, que é a cúbica de fase centrada, em gama, tá? Para CCC, que é a cúbica de corpo centrado, delta, a 1390 graus Celsius. Então esse slide resume bem como as estruturas cristalinas definem diferentes fases sólidas e como o ferro, material base dos aços, passa por transformações alotrópicas importantes para o controle de propriedades mecânicas. Essa tabela apresentada nesse slide apresenta os 3 principais tipos de estruturas cristalinas metálicas. Nós temos a CCC, que é a cúbica de corpo centrado,
átomos localizados no vértice do cubo e no centro do corpo da célula unitária. Exemplos aí é o ferro, né, alfa, onde temos aí sua forma estável até 910 graus Celsius, o cromo e o molibdênio. A cúbica de fase centrada, CFC, nós temos, são átomos nos vértices e no centro de cada face do cubo. Exemplos, ferro gama, na sua forma estável entre 910 e 1390 graus Celsius, alumínio, cobre e níquel. E a hexagonal compacta, nós temos uma estrutura em camadas hexagonais empilhadas. Exemplos, titânio, zinco, magnésio. Então essa tabela ela é útil para identificar qual estrutura cristalina está associada a cada elemento metálico, né, o que influencia diretamente as suas propriedades mecânicas, térmicas e aplicações industriais. Essas estruturas, né, elas determinam, por exemplo, a ductilidade, que é a capacidade do material possui de sofrer grandes deformações plásticas sem se romper, especialmente quando submetido a esforços de tração. A resistência e o comportamento em processos como conformação e tratamento térmico. Descrição dessas colunas, né? Interpretação das propriedades. O coeficiente de compactação atômica, né, é o CCA. E o que ele mede? Ele mede a fração do volume da célula unitária ocupada por átomos. Então, quando eu tenho 0,68, esse valor eu digo que ela é menos compacta. Já o CFC, né, e o HC, nós temos que esse valor do coeficiente de compactação atômica é em torno de 0,74. Ou seja, elas são mais compactas, mais densamente empacotadas. Número de coordenação é a quantidade de átomos vizinhos mais próximos. No CCC eu tenho 8 e no CFC-HC eu tenho 12, né? Ou seja, eu tenho estruturas mais densas. Então, ilustra onde essa estrutura aparece. No CCC, no alfa-ferro, cromo, molibdênio, usados por sua resistência e menor densidade. No CFC, né, o cobre, alumínio, níquel, austenita, que são materiais dúcteis. E no HC, nós temos aí, por exemplo, materiais como magnésio, zinco, titânio, usados em ligas leves. Então, essa tabela é inferior, né, essa daqui, ela é útil, né, para entender como a estrutura cristalina afeta propriedades físicas, como densidade, ductilidade, resistência, e ajuda na escolha de materiais para aplicação de engenharia mecânica, aeronáutica, biomateriais, etc. Esse slide apresenta o conceito de microestrutura, né, definido como o estudo das fases presentes em um material, considerando a sua natureza, composição, quantidade, tamanho, forma, distribuição e orientação. Compreende o estudo de fases presentes em um material. Essas são avaliadas quanto à sua natureza, composição, quantidade, tamanho, forma, distribuição e orientação. A imagem aqui à esquerda mostra o molibdênio puro com material monofásico, em única fase. A imagem à direita apresenta a perlita como sendo uma microestrutura com duas fases, que é a ferrita mais a cementita, presente em ácidos com aproximadamente 0,8% de carbono. Esse slide ele destaca a importância da microestrutura na determinação das propriedades dos materiais metálicos. Bom, agora esse slide aborda estruturas de equilíbrio em materiais com base em princípios termodinâmicos. Equilíbrio termodinâmico. O sistema está em equilíbrio quando sua energia livre de Gibbs está no valor mínimo possível. Isso implica que suas propriedades, como composição, temperatura e pressão, não mudam com o tempo. O sistema é estável. Equilíbrio de fases. Refere-se a sistema com mais de uma fase, exemplo, sólido mais líquido ou alfa mais beta. Cada fase mantém suas características constantes ao longo do tempo, enquanto o equilíbrio é mantido. Esse equilíbrio, né, ele é fundamental em diagrama de fases e no controle de microestruturas.
Influência de variáveis externas. Alterações em temperatura, pressão ou composição causam aumento da energia livre. Isso leva o sistema a sair do equilíbrio e buscar uma nova configuração. Ocorre uma transformação de fase acompanhada por mudança de entropia, ou seja, que é o grau de desordem do material. Portanto, equilíbrio em materiais é alcançado quando o sistema atinge mínima energia livre. Em sistemas multifásicos, o equilíbrio de fases garante estabilidade das fases presentes. Mudanças externas forçam o sistema a uma nova configuração mais estável. Esse slide ele apresenta o conceito fundamental de diagramas de fases ou de equilíbrio, com base na termodinâmica dos materiais. Aqui nessa primeira frase, o diagrama de fases é comparado a um mapa que mostra quais fases estão presentes em determinada temperatura e composição, desde que o sistema esteja em equilíbrio. Isso é essencial para projetar ligas metálicas e prever transformações microestruturais. Nessa segunda frase, o equilíbrio é descrito pela energia livre de Gibbs, que combina energia interna e entropia, que é a desordem do material. Essa abordagem mostra que a estabilidade de uma fase depende do seu menor valor de G sob certas condições. Sobre essa energia livre mínima, um sistema só é considerado em equilíbrio termodinâmico quando sua energia livre está no ponto mais baixo possível, ou seja, não há tendência espontânea de mudança. Então esse slide ele resume a base teórica dos diagramas de fases, conectando o comportamento observável dos materiais, ou seja, quais são as fases presentes nesse material, com os princípios termodinâmicos fundamentais, o que é crucial para aplicações de engenharia de materiais e metalurgia. Esse slide resume as principais funções do diagrama de fase ou de equilíbrio, destacando que ele permite identificar os pontos de fusão e solidificação de uma liga, independente da composição. Também mostra transformações de fase que ocorre com variações de temperatura e composição. Fornece informações sobre a microestrutura esperada relacionando as condições termodinâmicas do sistema. Em resumo, o diagrama é uma ferramenta essencial para prever o comportamento estrutural e térmico dos materiais. Esse slide apresenta um diagrama unário de fase, ou seja, o diagrama de um único componente, especificamente para a água, com os eixos pressão, o eixo vertical pressão e o eixo horizontal temperatura. Então o gráfico mostra as três fases da água, sólido, líquido e vapor d'água. As curvas de fronteira indicam as condições de equilíbrio, curva OB entre sólido e líquido, curva OC entre líquido e vapor, e curva OA entre sólido e vapor. Observe que eu tenho nessas transformações de uma fase para outra, por exemplo, de sólido e líquido, nós temos a fusão ou solidificação. Na mudança de fase de líquido e vapor, nós temos ebulição ou condensação. E na mudança de fase sólida diretamente para vapor, a gente tem, que a gente conhece lá da naftalina, a sublimação, ou quando eu volto do vapor para o sólido, eu tenho a minha ressublimação. Aqui nosso ponto O é o ponto triplo, onde as três fases coexistem em equilíbrio, em torno da temperatura de 0,01 graus Celsius e pressão bem baixa de 0,006 atm. A linha horizontal, tracejada, essa linha que eu estou passando o mouse, em 1 atm, indica as transições mais comuns no cotidiano. Por exemplo, o ponto 2, esse ponto aqui, a fusão do gelo aproximadamente a 0 graus Celsius, e no ponto 3,
a ebulição da água, que é a vaporização da água no nível do mar, aproximadamente a 100 graus Celsius, né? Na verdade é 99, se não falha a memória, é 99,69 graus Celsius a nível do mar. Portanto, o slide mostra um exemplo clássico de diagrama unário, né? Unário, então, nós temos apenas um único componente, que no caso aí é a água, tá? Usado para descrever o comportamento de um único componente puro, né, em diferentes condições de pressão e temperatura, permitindo prever as fases presentes e suas transições. Agora aqui nós temos, esse slide apresenta três tipos de diagramas de fases binários, ou seja, com dois componentes A e B, né, onde um temos água e outro álcool. Em dois nós temos água e óleo, né, esse daqui. E em 3 nós temos água e sal em excesso, né, relacionando a exemplos cotidianos de miscibilidade. Né. Diagrama de solução sólida ilimitada. Os componentes A e B misturam, né, se misturam completamente no estado sólido e líquido. Por exemplo, a água e o álcool. Né. Ou seja, nós temos aqui uma mistura homogênea, que representa um sistema com alta solubilidade mútua. Opa. Na fase sólida 1, né, os dois componentes A e B se misturam completamente no estado sólido, formando uma única fase sólida contínua, ou seja, uma solução sólida. Nós temos, por exemplo, o cobre e o níquel, tá? Onde nós temos o comportamento de 100% de miscibilidade no sólido. Diagrama sem solução sólida. Os componentes, em 2, né, os componentes não se dissolvem entre si no estado sólido, formando regiões com fase A e B separadas. É esse caso aqui que eu estou passando mouse. Exemplo da água e óleo que não são miscíveis, né? Formam duas fases distintas. A fase sólida em 2, né, os componentes não se misturam no estado sólido. A solidificação resulta em duas fases sólidas separadas, A puro e B puro. Tá? Então eu tenho água pura e óleo puro na fase sólida. Comportamento, então, inexistência de uma solução sólida, no caso aí da água e do óleo. Agora vamos para o caso 3 aqui, com água e açúcar em excesso, que a gente chama de diagrama com uma solução sólida limitada. Os componentes têm solubilidade parcial no estado sólido, formando regiões com duas fases sólidas, que a gente chama aqui de alfa mais beta. Exemplo é água mais açúcar, né, como está mostrado aqui embaixo, parte dissolve e parte precipita, né, ou seja, eu tenho uma mistura parcialmente miscível. A fase sólida em 3, né, os componentes se misturam parcialmente no estado sólido, formando duas soluções sólidas diferentes. Então eu tenho a fase sólida alfa, que é rica em A com pouco B, né, com pouco de B. E a fase beta é rica em B com pouco de A. Né? Exemplo, então, água e açúcar, parte se dissolve, parte participa. O comportamento é a miscibilidade parcial na fase sólida. Por isso que nós temos essas duas regiões aqui. Tá? Resumo, então, o slide mostra como diferentes comportamentos de miscibilidade e solubilidade influenciam os tipos de diagramas binários, essenciais para prever as fases formadas em ligas metálicas ou em soluções. Esse slide apresenta o diagrama de equilíbrio para sistemas binários isoformos, como o sistema cobre e níquel. O que é um sistema isomorfo? Esse sistema ocorre quando há solubilidade completa no estado sólido entre dois componentes. No caso aí, cobre e níquel formam uma única fase sólida, alfa, em todas as proporções. Tá? Então, se eu variar aqui, eu tenho nessa linha cobre puro e aqui eu tenho níquel puro. Né? Então, entre essas linhas
de cobre e níquel puros, eu tenho uma composição entre ambos. Então nessa composição, né, eu tenho uma única fase sólida. Um sistema isomorfo é um sistema binário com dois componentes, no caso aqui o cobre e o níquel, né, no qual existe solubilidade total no estado sólido e no estado líquido, formando uma única fase sólida contínua, ou seja, uma solução sólida, em qualquer proporção entre os dois elementos, como falei. Quais são as principais características, né? Os dois metais formam uma única fase sólida, geralmente chamada de fase alfa, após a solidificação. Então aqui eu tenho a fase líquida, uma fase, podemos dizer, bifásica, né? Uma fase sólida mais líquido e uma fase sólida alfa. Não há formação de compostos ou fases secundárias no estado sólido. As propriedades do material variam de forma contínua com a composição. Então nós temos sobre o gráfico mostrado no slide na linha líquidos, tá? Acima dela a liga está 100% líquida, a linha sólidos, que eu estou passando o mouse, tá? Abaixo dela a liga está 100% sólida, é a fase alfa, e entre essas duas linhas tem a coexistência de líquido mais sólido, ou seja, a fase sólida alfa, a fase líquida L. No eixo horizontal eu tenho a composição, porcentagem de níquel em peso, tá? E no eixo vertical eu tenho a minha temperatura em Celsius. Então esse slide ilustra um diagrama binário simples com solução sólida e limitada, útil para prever a solidificação, fusão e microestrutura de ligas cobre e níquel. Objetivo do slide. Então, apresentar os 3 passos fundamentais para extrair informações quantitativas e qualitativas de um diagrama de fases binário, como usados para ligas metálicas. Fases presentes, né? Localiza-se a temperatura e a composição desejada e verifica-se o número de fases presentes. Né? Como fazer? Né? Basta localizar no diagrama o ponto correspondente à composição da liga, eixo horizontal, e a temperatura, eixo vertical. Resultado disso, né? Verifica se o ponto está numa região monofásica, exemplo só líquido ou só sólido, alfa, por exemplo, só sólido alfa, ou bifásica, exemplo líquido mais sólido, ou seja, alfa mais beta. Isso indica quantas e quais fases existem naquele estado da liga. Composição química das fases, né? Usa-se o método de linha de conexão, que é uma isoterma. Para um sistema monofásico, a composição é a mesma da liga. Como fazer? Traça-se uma linha horizontal, isoterma, na temperatura de interesse, atravessando um campo bifásico, por exemplo, líquido mais sólido. Os pontos de intersecção dessa linha com as curvas do diagrama, linha líquidos e linha sólidos, indicam as composições de cada fase. Importante disso, se estiver em uma região monofásica, a composição da fase é a mesma da liga. Percentagem das fases, né? Ou seja, quantidades relativa das fases, ou seja, regra da alavanca. Como fazer? Ou como obter essa percentagem das fases? Ainda sobre a linha de conexão, que é uma isoterma, aplique-se a regra da alavanca, que envolve o comprimento dos segmentos da linha. Né? Por exemplo, a porcentagem da fase 1 é igual à distância da liga até a fase oposta, dividido pelo comprimento total da linha. A gente vai ver isso como fazer. Esse cálculo fornece a fração em massa de cada fase presente. Mas qual que é a importância de obter essas quantidades relativas das fases? Esses 3 procedimentos são essenciais para projetar ligas metálicas com microestruturas desejadas, prever como o material se comportará ao aquecer ou resfriar e calcular teorias de fases que influenciam propriedades mecânicas e térmicas. Então vamos usar agora esse slide para fazer um exemplo prático completo na interpretação do diagrama binário isomorfo cobre-níquel conforme ilustrado. Então nós temos aí a composição da liga, por exemplo, na figura do lado direito, em 40% de níquel, né, a temperatura aí se eu traçar aqui, mais ou menos
seria 1300 graus Celsius, né? No gráfico do sistema cobre e níquel, à esquerda, localizamos a composição de 40 graus Celsius e a temperatura de 1300, né? Na verdade, vai dar 1250 aqui, mais ou menos. Esse ponto, né, está entre a linha líquidos, tá? Que é essa linha aqui, tá? Apresentada aqui no lado, nesse diagrama do lado esquerdo, e a linha sólidos, que é essa linha aqui, ó. Então, essa linha aqui, ó. Então, eu estou traçando uma isoterma, ou seja, a temperatura constante, tá? Houve um erro aqui, eu coloquei 1300 graus Celsius, como sendo essa linha aqui da isoterma, mas na verdade está em torno de 1250, tá? Vamos considerar aí, desculpe, 1300. Esse ponto está entre a linha líquidos e sólidos, portanto está na região de coexistência de líquido mais sólido, ou seja, essa região aqui, no meu ponto B, é uma região onde eu tenho o sólido mais líquido, tá? Ela tem 40% de níquel e está na temperatura aí de 1250, mas que eu coloquei aqui nas minhas anotações como sendo aí 1300, tá? É porque ela está seguindo essa figura aqui e aqui ficou diferente, né? Bom, a liga contém duas fases então, nesse ponto B aqui onde eu estou com o mouse, tá? A fase líquida e a fase sólida, né? Uma fase sólida aí de cobre e níquel, tá? Composição química das fases, ou seja, essa aqui que eu chamo de linha de conexão. A linha líquidos, né, está em aproximadamente 32% de níquel. E a linha sólidos, né, nesse ponto aqui, ela se encontra aproximadamente a 45% de níquel. Resultado, composição do líquido, né, eu tenho 32% de níquel e 68% de cobre, né? E a composição do sólido, eu tenho 40% de níquel, né, e 55% de cobre. Vamos mostrar como calcular o percentual de fases usando a regra da alavanca no próximo slide. Então, nós vamos verificar como que a gente faz esse cálculo que eu mostrei aqui, né, e está apresentado aqui nesse slide. Vamos calcular então o percentual, né, de fases usando a regra da alavanca. Se desejado, pode-se aplicar a regra da alavanca como CL, eu tenho aqui 32%, e CS, eu tenho aqui 45%. E a composição inicial, que é o C0, está em torno aqui de 40%. Aqui meu ponto B, né, e eu quero calcular, por exemplo, agora a fração em massa do sólido alfa, né? Então eu vou fazer CL menos C0 dividido por CL menos CS. Então, se eu quero calcular o sólido, né, eu uso se eu quero calcular a porcentagem da fração em massa do sólido, eu uso essa parte oposta. Tá? Se eu quero calcular a fração de massa de líquido, né, eu uso a parte oposta. Então, a fração em massa do sólido é CL menos C0 dividido por CL menos CS. A fração em massa do líquido, né, que é essa parte aqui, eu vou fazer CL menos ou C0 menos CS, CL menos CS, tá? Então, calculando a fração em massa do sólido alfa, eu vou obter em torno de 61,5%. Se eu for calcular a fração em massa do líquido, eu vou ter 38,5%. Resumo final. Então eu vou ter a fase em massa do líquido 38,5% aproximadamente, e a fração em massa do sólido 61%. É a composição química do líquido 32% de níquel, 68% de cobre. E do sólido 45% de níquel e 55% do cobre. Esse slide apresenta o processo de resfriamento no equilíbrio de uma liga isomorfa cobre-níquel, 35% de níquel, tá? Esse ponto aqui que eu estou passando o mouse,
consequentemente 65% de cobre, porque aqui é a minha composição em níquel. Tá? Então é um sistema cobre-níquel como exemplo prático de solução sólida ilimitada, com foco na formação de microestrutura durante a solidificação utilizando diagrama binário isomorfo. Então a gente vai analisar, tá, a microestrutura da liga durante o seu processo de resfriamento. Então, no ponto a 1300 graus Celsius, que é esse ponto A liga está totalmente líquida, né? A liga está totalmente líquida. Já no ponto B, né, início, nesse ponto aqui, nós temos o início da solidificação, né, onde nós temos os primeiros cristais da fase sólida alfa, né, aqui sendo formados. A composição da fase sólida segue a linha de sólidos, né, essa linha aqui, ó, tá? É o ponto esquerdo da linha de amarração, tá? Temos o ponto C. Nesse ponto C, nós temos a temperatura aqui, 1250 graus Celsius. A liga apresenta duas fases, né? Líquido com 32%, tá? De níquel, consequentemente 68% de cobre. E na fase sólida, né, eu tenho 43%, né, 43% de níquel, consequentemente 57% de cobre. Já no ponto D, né, eu estou na temperatura de 1220 graus Celsius, tá? O processo de solidificação está quase concluído, a quantidade de líquido remanescente é mínima nesse ponto aqui. Toda a liga está solidificada, forma uma solução sólida alfa, tá, cristalina, policristalina, com composição homogênea de aproximadamente 35% de níquel, igual da liga original. As microestruturas à esquerda representam graficamente o que ocorre em cada ponto. Ciclos vazios, eu tenho líquido. Ciclos preenchidos, sólidos em formação. A estrutura final mostra grãos alfa policristalinos. Resumo, o slide mostra como, durante o resfriamento de uma liga isomorfa cobre-níquel, as fases presentes, suas composições e microestruturas evoluem de acordo com o diagrama de fases, sempre em equilíbrio. É um excelente exemplo de aplicação da linha de amarração e de formação gradual da microestrutura sólida alfa. Mas para que serve essa linha, né, de amarração? Né, ela permite determinar a composição de cada fase presente, né, a intersecção da linha com a curva do lado esquerdo, né, no exemplo no sólidos, linhas sólidos, indica a composição da fase sólida, alfa. E a intersecção com a curva do lado direito, exemplo líquidos, né, indica a composição da fase líquida. Usar a regra da alavanca, né, a linha serve, nessa linha, ela serve de base para aplicar a regra da alavanca, que permite calcular as frações e massa das fases. Esse slide apresenta dois gráficos, né, que ilustram como as propriedades mecânicas variam com a composição em uma liga isomorfa de cobre e níquel, né, um sistema com solubilidade sólida ilimitada. Gráfico da esquerda, né, esse gráfico aqui, é o limite de resistência à tração sigma R, né, em função da sua composição. Então o eixo vertical mostra a resistência à tração, né, em megapascal, o QC, que é a capacidade do material resistir à ruptura sob esforço de tração. E o eixo horizontal mostra a composição da liga em níquel, né? Qual o comportamento observado? A resistência aumenta, né, com a adição de níquel, né, atinge um máximo próximo de 60% de níquel, né, e depois diminui levemente, né, nessa região aqui com o aumento da composição de níquel. Isso ocorre porque a mistura dos dois metais gera tensões internas, né, um soluto em solução sólida, dificultando o movimento de discordâncias e aumentando a resistência. Bom, conclusão então, a liga apresenta maior resistência à tração do que os metais puros, ou seja, puro somente cobre ou puro somente níquel,
né, fenômeno típico de fortalecimento por solução sólida. Já no gráfico da direita aqui, né, nós temos o alongamento, né, que é a ductilidade, né, mede o alongamento percentual antes da ruptura, né, que é uma medida de ductilidade, também em função da composição da liga de níquel, né. Qual o comportamento observado aqui nessa figura da direita, né? O alongamento é máximo nos metais puros, né? Tá? Aqui cobre puro, aqui níquel puro, né? Ao formar a liga, a ductilidade diminui, atingindo um mínimo entre 40% e 60% de níquel, né? Onde a resistência era máxima. Conclusão, então, observando esse segundo gráfico à direita, o aumento da resistência mecânica pela formação da solução sólida vem acompanhado de uma redução da ductilidade, como é comum em ligas metálicas. Então, em ligas isomorfas, um resumão aqui do slide, em ligas isomorfas de cobre e níquel tem comportamento típico de fortalecimento por solução sólida. A resistência mecânica ela aumenta com a liga até certo ponto, enquanto a ductilidade ela diminui. Esses gráficos ajudam a selecionar composições ideais para aplicações que exigem equilíbrio entre resistência e conformabilidade. Esse slide aqui, né, apresenta uma explicação sobre os sistemas eutéticos binários, com foco na reação eutética, sua origem etimológica e a microestrutura típica resultante desse tipo de solidificação. A reação eutética é apresentada pela equação essa daqui que eu estou mostrando, né, onde eu tenho o líquido se transformando em dois sólidos, o sólido alfa e o sólido beta. Essa equação descreve a solidificação simultânea de um líquido em duas fases sólidas distintas. Qual que é essa origem desse termo eutético? Né? Eutético vem do grego e significa de fusão mais fácil, né? De fusão mais fácil, destacando a característica de menor ponto de fusão do sistema. Como que é a microestrutura do eutético? Né? A descrição da morfologia típica, né? É lamelar com camadas alternadas da fase alfa e beta. Esse padrão é laminar comum na microestrutura eutética por conta da nucleação e crescimento simultâneos das fases. Esse slide tem como objetivo ilustrar a reação eutética em um diagrama de fases binário chumbo e estanho, né? Então aqui eu tenho o chumbo puro e aqui o estanho puro, né? Aqui no ponto eutético, né, eu tenho a transformação da fase, durante o resfriamento da fase líquida, numa fase de dois sólidos, alfa e beta, né? Esse gráfico indica então que nesse ponto, nessa linha de resfriamento aqui, que ao atingir a temperatura eutética, onde eu estou mostrando aqui, né, uma única fase líquida se transforma simultaneamente em duas fases sólidas diferentes, alfa rica em chumbo e beta rica em estanho. O diagrama de fases do chumbo e estanho apresenta no eixo Y a temperatura e no eixo X, né, a composição em massa de estanho, né. A região alfa, né, essa região aqui, né, é rica em chumbo, que está à esquerda, e a região beta, nessa região aqui, é rica em estanho, fica à direita. A região central, né, nós temos o alfa mais o beta, é uma mistura sólida das duas fases, na verdade ela fica aqui nessa parte de baixo, tá? O desenho saiu errado. E a linha horizontal, né, em destaque é a linha eutética, que é essa linha aqui, ó, tá? Onde ocorre a reação. A seta vermelha, né, ela saiu meio fora aí, está meio deslocada, aponta para o ponto eutético onde ocorre essa reação. Na verdade é esse ponto aqui onde estou mostrando com o mouse, tá? Essa imagem aqui à direita, né, representa a microestrutura eutética lamelar com camadas alternadas de alfa e beta, típica após a solidificação de uma composição eutética. Resumindo, então, esse slide demonstra visualmente a reação eutética, né, durante o processo de resfriamento dessa liga de chumbo e estanho,
tá, em um sistema binário, conectando o comportamento no diagrama de fases, a reação química associada e a microestrutura gerada após a solidificação. Então, nessa região aqui eu tenho esse tipo de microestrutura. O slide agora apresenta diagrama de fases binário, tá? Prata e cobre, que é um exemplo clássico de sistema eutético. O gráfico mostra as transformações de fase que ocorrem conforme a temperatura diminui para diferentes composições e pesos de prata. Né? Nós temos aqui a região de líquido, que é a parte superior do diagrama, acima da linha de líquidos. Né? Aqui a liga está completamente fundida, né? Fase líquida única. Na região alfa mais líquido, né? Entre a linha líquidos e a linha sólidos, né? À esquerda nós temos o ponto eutético, tá? Do lado do cobre, e temos a coexistência da fase sólida rica em cobre com líquido, tá? Nessa região aqui nós temos a região de beta mais o líquido, né? Uma fase sólida mais o líquido. Entre a linha líquidos e a linha sólidos, né? À direita nós temos aí o ponto eutético, né? Tá? Nós temos uma coexistência da fase sólida beta rica em prata com o líquido L, tá? Na região de alfa, né? Abaixo, né, da linha sólidos, essa região aqui, tá? E à esquerda da linha solvos, tá? Essa aqui é a linha solvos. Nós temos a fase sólida alfa rica em cobre. Né? Na região beta, aqui à direita, né, abaixo da linha sólidos, e à direita da linha solvos, que é essa linha solvos, nós temos a fase sólida beta estável, que é rica em prata. Aqui nessa região nós temos aí duas fases, né? Entre as linhas solvos, essa linha aqui, abaixo da temperatura eutética, que é essa temperatura aqui, que é 779 graus Celsius. Né? Aqui ocorrem duas fases sólidas coexistentes, que é a fase alfa e a fase beta. Essa região representa as microestruturas formadas após a reação eutética, que ocorre nesse ponto E aqui. Então, as linhas importantes do diagrama é a linha líquidos, essa linha, onde estou passando o mouse. Né? Linha superior que separa a região líquido, da líquido mais sólido, né? Ou alfa mais líquido, ou beta mais líquido. Indica a temperatura que começa a solidificação durante o resfriamento, tá? Que é essa temperatura. Né? E a linha sólidos, né? Que é essa linha aqui, né? São linhas curvas internas que delimitam a solubilidade sólida das fases alfa, né? Dessa fase alfa e a fase beta. Né? Tá? Indica os limites de composição dentro dos quais as fases alfa e beta são estáveis puras ou em mistura. Então aqui a alfa é pura e aqui é em mistura. Aqui é a beta pura, aqui é a beta em mistura. O ponto eutético E, esse ponto aqui onde estou mostrando, é o ponto na temperatura de 779 graus Celsius e aproximadamente 71,9 em peso de prata. Né? Nesse ponto, durante o resfriamento, o líquido se forma duas fases sólidas, a alfa e a beta. A microestrutura resultante durante esse resfriamento é tipicamente lamelar eutética com alternância das fases alfa e beta. Né? Então, resumindo, o papel do ponto eutético é fundamental para o controle da microestrutura em processos de solidificação. O slide apresenta o diagrama de fases chumbo-estanho e foca nos conceitos de ligas hipoeutéticas e hipereutéticas, além de ilustrar as microestruturas típicas associadas a essas composições. Né? As definições importantes, né? O hipoeutético, né? São essas regiões aqui, composição menor que a eutética, à esquerda do ponto eutético, aqui é meu ponto eutético, né? Então são essas regiões aqui. Tá? Exemplo, liga com 40% em peso de estanho, tá? Então aqui eu tenho uma liga, o resfriamento de uma liga hipoeutética, tá?
onde a liga aqui tem 40% em peso de estanho, e durante o esfriamento, primeiro forma-se a fase sólida alfa, tá? Por exemplo, aqui em K, então aqui formou, primeiro tem a fase líquida, depois começa a formar a fase sólida, depois ocorre a reação eutética, né, que ocorre a transformação de líquido em alfa mais beta, tá? A microestrutura formada é cristais primários de alfa mais mistura eutética de alfa mais beta. Então aqui eu tenho a microestrutura formada, né, cristais primários de alfa, tá? E ali a mistura eutética de alfa mais beta. Agora vamos para a liga hipereutético, né? Que é essa liga, essa região aqui, ó. Tá? A composição maior que a eutética é à direita do ponto eutético, então é essa parte aqui, né? São ligas que têm essa composição à direita do ponto eutético, é esse ponto onde eu estou passando o mouse. Exemplo, liga com 80% em peso de estanho, por exemplo, seria uma liga nesse ponto aqui que eu estou passando o mouse. Durante o esfriamento forma-se primeira fase sólida beta, tá? As microestruturas são cristais primários de beta mais mistura eutética de alfa mais beta. As ligas hipoeutéticas, né, eutéticas e hipereutéticas, né, apresentadas no diagrama de chumbo-estanho, nós temos então liga hipoeutética, exemplo 40%, essa linha aqui, né, composição eutética, no caso esse ponto aqui é 61,9% em peso de estanho. E a liga hipereutética, por exemplo, é 80% em peso de estanho, mostrado aí no campo de beta mais L, né? A fase sólida beta mais o líquido L. Detalhe da linha hipoeutética nas fases alfa e beta. Mostra a estrutura laminar, né? Típica com camadas alternadas de alfa e beta formadas simultaneamente durante a solidificação hipereutética, né? Vamos também, desculpe, vamos analisar detalhadamente as 4 figuras mostradas no diagrama de fase chumbo-estanho do presente slide, considerando aqui então 40% em peso de estanho, né, que está no campo hipoeutético, né, então à esquerda aqui do ponto eutético, tá? Então, para a composição, né, de 40% de estanho, que é uma liga hipoeutético, na figura 1, né, a mais alta do diagrama, que é essa daqui, nessa faixa de temperatura acima de aproximadamente 250 graus Celsius, né, aparece a composição com 40% de estanho e 60% de chumbo. Toda a amostra, essa aqui no ponto J, né, toda a amostra está na fase líquida. Nenhuma fase sólida alfa-beta está presente aqui no ponto J, né. A composição do líquido é homogênea, com 40% de estanho e 60% de chumbo. Vamos analisar aqui a figura 2, seria essa daqui. Essa composição está na região de líquido, de sólido alfa mais líquido, né, acima da linha eutética, que é essa linha aqui, ó. Evolui para alfa mais beta abaixo da temperatura de 183 graus, que é essa linha aqui, ó. Opa. Agora vamos para a figura 3, né? Figura 3. Que é essa figura aqui, ó. Então, nós estamos aqui no ponto KL, no ponto L, né? É a região acima do eutético, da linha do eutético, né? Nós temos uma fase líquida com cristais primários alfa se formando, tá? No ponto L, onde eu estou passando o mouse aqui. Mostra grãos brancos circulares de alfa, que são esses, né? Onde a seta aqui está mostrando, estou mostrando com o mouse. E representa a solidificação parcial, né? Onde o líquido começou a formar a fase sólida alfa primária, que é essa fase aqui, ó, onde estou passando, são as fases alfa primária, no ponto L. Essa formação ocorre ao cruzar a linha líquidos antes da reação eutética, tá? Que é essa linha aqui.
E para a última figura, né, inferior, né, que seria a figura 4, aqui 1, 2, 3, 4, abaixo da linha eutética, para a microestrutura final da liga com 40% de estanho, teríamos uma mistura de grãos grandes de alfa, né, formado antes do eutético, envoltos por uma matriz fina de estrutura eutética lamelar, né, de alfa, né, alfa mais beta. A microestrutura final típica seria de uma liga hipoeutética. Alfa primário são grãos grandes, né, que são esses daqui que eu estou mostrando com o mouse. Grãos grandes formados diretamente do líquido. Né, e o alfa mais beta é a estrutura eutética que preenche o espaço entre os grãos alfa, formado quando o restante do líquido se transforma no ponto eutético. Tá? Para o ponto eutético, que é esse ponto aqui, né, é onde eu tenho a composição de 61,9% de estanho, esse ponto aqui, né, teríamos apenas a estrutura eutética, que seria alfa mais beta sem esses grãos primários aqui, ó, onde eu estou mostrando aqui. Se eu tivesse minha linha nesse ponto aqui, passando pelo ponto eutético. Representaria o que seria a microestrutura se a composição fosse exatamente eutética, que não é o caso. Aqui nós estamos nessa linha aqui que é hipoeutética. Se tivéssemos uma liga hipereutética, região com beta primário, por exemplo, uma liga de 80%, né, de estanho, mostrariam grãos brancos maiores, relacionados ao beta primário, rodeados por a mesma estrutura eutética alfa mais beta. Não representaria a microestrutura da liga com 40% de estanho, mas serve para comparar com ligas hipereutéticas. Os grãos primários seriam de beta, o que não ocorre na liga com 40% de estanho. Esse slide apresenta a microestrutura típica de uma liga de estanho e chumbo, hipoeutética, com composição menor que a eutética, que é de aproximadamente 61,9% de estanho, resultante de um processo de solidificação controlado. Então, no resfriamento da liga de estanho e chumbo hipoeutético, né, durante o resfriamento a fase líquida começa a formar grãos primários de alfa, tá, onde eu estou mostrando aqui, tá, ao cruzar a linha líquidos. Ao atingir a temperatura eutética, que fica em torno de 183 graus Celsius, né, o líquido restante se transforma em uma mistura lamelar de alfa mais beta. Nessa imagem aqui, né, temos a micrografia óptica de microestrutura. A figura mostra regiões escuras arredondadas, identificadas por uma seta, né, aqui a seta saiu errado, tá? Identificadas por uma seta representando a fase alfa primária, rica em chumbo, tá? Formada antes da reação eutética. E a região padrão, né, laminar, claro e escuro, né, ao redor dos grãos, é uma estrutura eutética alfa mais beta formada na reação eutética com lamelas alternadas. Né? A alfa é rica em chumbo, geralmente é mais escura ou cinza, e a beta é rica em estanho, geralmente é a mais clara. Esse slide apresenta dois tipos importantes de reações de transformação em diagrama de fases com fases intermediárias. A reação eutetoide e a reação peritética, destacando suas equações simbólicas e sua diferença. Então, a reação eutetoide, né, eu tenho a equação do delta, que se transforma numa fase epsilon, e mais a gama. Então, a diferença do eutético é que é uma fase sólida ao invés de uma líquida, né, transforma-se em duas outras fases sólidas. Né? E na reação, essa fase é a transformação do delta em epsilon mais o gama. Né? Comparação, enquanto a reação, aqui eu falei, né, enquanto a reação eutética envolve líquido se transformando em duas fases sólidas, no caso do eutético, né, como no chumbo o estanho, a eutetoide ocorre totalmente no estado sólido. O exemplo clássico no aço ao carbono, sistema ferro e carbono, a austenita gama se transforma em ferrita alfa mais cementita, que é o ferro 3 carbono, por reação eutétoide a 727 graus Celsius. Né? Então a austenita gama, né, se transforma em ferrita alfa mais cementita ferro 3 carbono. Aqui na reação peritética, né, nós temos a equação
nosso delta, mais o líquido transforma numa fase chamada epsilon. Explicação: uma fase sólida mais uma fase líquida se transforma numa outra fase sólida. Característica importante disso, né? Essa reação ocorre em um ponto específico de temperatura e composição, sendo mais lenta e sensível à difusão do que as reações eutéticas. Uma comparação, né? Então, fazendo um resumo comparativo, se eu tenho tipo de reação final, que é o deltoide, né? Eu vou ter aqui, ó, melhor. Se eu tenho o tipo de reação, um exemplo, né? No euteltoide eu tenho no estado inicial uma fase sólida e no estado final eu tenho duas fases sólidas, né? Então ocorre a transformação da austenita em ferrita mais cementita. E na reação do tipo peritética eu tenho no estado inicial uma fase sólida mais líquida e no estado final uma nova fase sólida, né? Então, por exemplo, o delta mais o líquido transforma numa fase sólida epsilon. O exemplo aí do tipo de reação peritética, né? O níquel, alumínio, ferro, carbono. Nesse slide do diagrama de fase ferro-carbono, os pontos euteltoide e peritético estão localizados nos seguintes locais, né? O ponto euteltoide, né, tem a composição aproximadamente de 0,77, esse ponto aqui, tá? E a temperatura de 727 graus Celsius. Está localizado na linha A1, tá? Onde a austenita gama, desculpem, tá? Se decompõe, né? Na reação euteltoide, né, nós temos o gama que se transforma na ferrita alfa mais na cementita, que é o ferro 3 carbono, né? O ponto euteltoide, né, a interpretação, uma fase sólida austenita se transforma em duas fases sólidas, ferrita e cementita. Na imagem está na intersecção da linha A1 a 727 graus Celsius com a vertical de 0,77. No centro da faixa dos ácidos carbono. O ponto peritético, né, tem a composição de aproximadamente 0,16 de carbono, tá? Ele ocorre, né, a 1493 graus Celsius, né? Ele tem um ponto aí de apenas 0,16 carbono, então é esse ponto aqui, né? Tá? A temperatura, esse valor, 1493, está localizado na linha entre líquido, essa linha de líquido aqui, né? O gama e o delta e o gama, logo à esquerda da linha vertical de 0,22 de carbono, tá? A reação peritética, né? Eu tenho o delta mais o líquido transformando uma fase gama, né? A interpretação, então, uma fase sólida, né? A ferrita delta reage com o líquido para formar uma nova fase sólida que é a austenita, né? Ele está localizado no topo esquerdo do diagrama, na transição entre as regiões ferrita delta, líquido e austenita gama, ligeiramente à esquerda da faixa dos ácidos carbono, tá? Aqui esse slide apresenta o diagrama de fases binário genérico do tipo AB, tá? Com destaque para dois pontos fundamentais, o ponto peritético, tá? E o ponto eutético, né? Ambos circulados em laranja na figura. Descrição do diagrama. Então, o gráfico mostra a temperatura no eixo vertical em função da composição horizontal, seja, né, de A ou B, no caso aqui de um elemento B qualquer. As curvas delimitam as regiões onde ocorrem diferentes fases, alfa, beta, líquido, e misturas como alfa mais líquido ou beta mais líquido. O ponto peritético, à esquerda, circulado em laranja, é localizado na região entre o líquido e alfa e beta. Ocorre a reação
de alfa mais o líquido em beta, na fase sólida beta. Interpretação: a fase sólida alfa reage com o líquido, formando uma nova fase sólida beta. O ponto eutético, que é esse ponto aqui, à direita, também circulado em laranja, é localizado na interseção entre o líquido e as duas fases sólidas, alfa mais beta, que está nessa região, né? Ocorre quando o líquido, que está nessa região aqui, transforma em duas fases sólidas, alfa mais beta, né? O líquido se solidifica diretamente em duas fases sólidas, alfa mais beta, simultaneamente, né? Então, esse aqui é o ponto eutético, tá? E esse aqui é o ponto peritético. Esse slide apresenta o diagrama de fase genérico, né, com 3 tipos de transformações invariantes, marcados com pontos coloridos aí, né? Então, o ponto eutético à esquerda, tá? Aqui o ponto eutético, tá? Onde eu tenho a transformação do líquido nas fases aqui delta e gama. O ponto peritético, eu tenho o peritético essa aqui, né? Tá? Onde eu tenho a transformação da fase sólida mais líquida na fase gama, tá? Sólida. O ponto eutetoide, né? Eu tenho aqui a transformação dessa fase aqui em duas fases, né? Tá? E a seta verde, né? Está mostrando aí, né? Indica um ponto de fusão congruente, onde a fase líquida, né, solidifica uma fase sólida da mesma composição. Nesse ponto aqui. Então, o slide ilustra com cores distintas os 3 tipos de reações de transformação em diagramas de fases, né? Com destaque também para a fusão congruente, fornecendo uma visão comparativa clara e didática. Tá? Nesse slide intitulado Sistema Ferro-Carbono, vamos fazer uma introdução ao estudo do diagrama de fase ferro-carbono, um dos diagramas mais importantes na engenharia e ciências de materiais, né? O sistema ferro-carbono é a base para o entendimento do comportamento térmico e estrutural das principais ligas ferrosas, né? Utilizadas na engenharia, os aços e os ferros fundidos, né? 2 aqui, né? Nesse estudo exploramos o diagrama de fases ferro-carbono, que nos permite prever quais fases estarão presentes em diferentes composições, né? E temperaturas, como a ferrita alfa, a austenita gama e a cementita ferro 3 carbono. 3, né, compreender esse diagrama é essencial para projetar tratamentos térmicos, ajustar propriedades mecânicas e garantir a escolha adequada dos materiais em aplicações industriais. Mas por que estudar então? É a base dos aços, né? Agora sim aqui. Essencial na engenharia mecânica civil, naval, automotiva e aeroespacial. A base dos aços e ferro fundidos. Faz a compressão das transformações de fase, como formação da ferrita, austenita, cementita, perlita. Diz sobre o controle de propriedades mecânicas. Está relacionado, né? O estudo do diagrama de fase está relacionado com qual dureza, qual ductilidade, resistência que o meu material vai ter. Tem como fundamento para os tratamentos térmicos como recozimento, tempo, revenimento, normalização. É importante no projeto e seleção de materiais com base na composição química e na microestrutura desejada. O slide apresenta o diagrama de fase ferro cementita, né? Com foco nas transformações alotrópicas do ferro e na solubilidade do carbono nas fases sólidas. Então, o eixo vertical é a temperatura, o horizontal a porcentagem do carbono, né, até 6,69% de carbono. Desculpe, a fase sólida principais estão destacadas, né? Alfa, né, é a fase ferrita, a solução sólida de carbono no ferro, com estrutura de cúbico de corpo centrado CCC. A gama é a austenita, solução sólida de carbono no ferro, com estrutura cúbico de face centrada CFC. A delta aqui, né, é a austenita, né? Não, a delta não, o QD aqui o delta,
né? A ferrita delta é a estrutura cúbica de corpo centrado, né? Existente a altas temperaturas. A cementita, tá? Composto intermetálico. E as estruturas que a gente viu, já falou, né? O CCC, o cubo de corpo centrado, né? Geralmente acontece na ferrita alfa e na delta, né? E o CFC, que é a cúbica de fase centrada, que ocorre na austenita gama, né? Aqui eu falo que as fases alfa, gama e delta são soluções sólidas com carbono intersticial, ou seja, o carbono se dissolve nas lacunas da rede cristalina do ferro, influenciando nas suas propriedades mecânicas. Então, o objetivo do slide é mostrar a influência do carbono nas fases de ferro, suas estruturas cristalinas, e destaca a natureza das soluções sólidas formadas, um ponto essencial para o entendimento dos ácidos e seus tratamentos térmicos. Aqui apresentamos ainda o diagrama de fase ferro-carbono, né, com 3 transformações de fase fundamentais, sendo ela a transformação peritética, né, como a gente já viu, né, ocorre a 1495 graus Celsius, 0,16% de carbono, né, ocorre a ação aí do delta sólido mais o líquido no gama austenita, ou seja, nós temos uma fase sólida delta que age com líquido e para formar uma nova fase sólida gama, né? É típica de ligas com baixa concentração de carbono, né? Quando passa aí pela reação, quando ali esse material passa por uma transformação peritética. A transformação eutética, né? Ele está, né, o material está na temperatura de aproximadamente 1147 ou 48 graus Celsius a 4,3% de carbono. Então eu tenho nessa linha, nesse ponto, né, nessa composição do material, né, ocorre a reação de um líquido, né, o fluido passa do líquido para um sólido gama, austenita, e mais a cementita, que é o Fe3 carbono. Então o líquido se transforma simultaneamente em 2 fases sólidas, a austenita, tá? A austenita mais a cementita, tá? A austenita gama. É a base aí da solidificação dos ferros fundidos, conhecido como fofo, né? E eu tenho aqui a transformação eutetóide, que ocorre nesse ponto aqui, né, na temperatura de 727, 725 graus Celsius, com composição do carbono de 0,77%, né? Ocorre uma reação aí da gama austenita em alfa-ferrita em mais a cementita aqui, que é o ferro 3 carbono. Ou seja, eu tenho um sólido, uma fase sólida se transforma em 2 outras fases sólidas, né? Essa transformação é fundamental nos ácidos hipoeutetóides, hipoeutetóides e hipereutetóides, né? Então o hipo eu estou nessa região e o hipereutetóide eu estou nessa região aqui, ó. Então essas transformações mostradas no slide, a peritética, a eutética e a eutetóide, definem as microestruturas, né, dos aços e ferros fundidos, controlando diretamente suas propriedades mecânicas e sua aplicação industrial. Esse slide, né, ele apresenta uma comparação entre as formas alotrópicas do ferro puro, com foco nas fases ferrita alfa e austenita gama, destacando suas estruturas cristalinas, faixas de temperatura de estabilidade e capacidade de dissolver carbono. Então eu tenho o ferro alfa, que é a ferrita, ela tem estrutura cristalina de cubo de corpo centrado CCC, a temperatura de resistência vai até 912 graus Celsius e o comportamento magnético ocorre até 768 graus Celsius, que é a temperatura de Curie. E a solubilidade máxima do carbono é apenas 0,02% de carbono, ocorre a 727 graus Celsius. Já o ferro gama, né, que é a austenita, que é uma estrutura cristalina, mostrada aqui nessa segunda coluna da tabela, é uma estrutura cúbica de fase centrada, CFC, com maior número de posições intersticiais, né? A temperatura de resistência ocorre de 912 graus Celsius a 1394 graus Celsius. O comportamento magnético não magnética, né? Não tem uma fase magnética. A solubilidade máxima de carbono é de 2,14% a 1149
1148 graus Celsius, né? Então o slide ele mostra que a austenita, que é o ferro gama, é mais estável em temperaturas mais altas e tem maior capacidade de dissolução de carbono, enquanto a ferrita ferro alfa é típica de baixa temperatura e suporta menos carbono dissolvido. Essas diferenças nelas influenciam diretamente no tratamento térmico e nas propriedades dos aços. Esse slide destaca os pontos importantes, né, relacionados ao eutético do sistema ferro-cementita, com ênfase na ligação eutética e nas classificações da liga de ferro fundido. Então, na liga eutética corresponde à composição com um ponto de fusão mais baixo dentro do sistema ferro 3 carbono, que é a cementita. A reação eutética, eu tenho uma transformação do líquido, né, em austenita mais cementita. Temperatura de reação é 11,48 graus Celsius. A composição é 4,3 de carbono, porcentagem de carbono. A classificação das ligas de ferro fundido, eu tenho hipoeutéticas se a composição for de 2,11 a 4,3 e hipereutéticas se tiver a composição acima de 4,3, né? Então esse ponto eutético é essencial para a compreensão do comportamento de ferros fundidos durante a solidificação, sendo um marco para prever a formação de microestruturas como a austenita e a cementita. O slide agora apresenta os pontos importantes do sistema ferro-cementita relacionados à reação eutetoide em formato de tabela, destacando que a liga eutetoide é aquela que apresenta a mais baixa temperatura de transformação sólida no sistema ferro-carbono. Tá? A reação eutetoide ocorre quando a fase gama-austenita se transforma simultaneamente em duas fases sólidas, a alfa-ferrita e a cementita ferro 3 carbono. Essa transformação se dá a uma temperatura de 725 graus Celsius, embora alguns autores também utilizam 727 graus Celsius. O teor de carbono associado à reação eutetoide é de 0,8, também citado como 0,77% em algumas fontes. E com base nesse teor, classifica os ácidos como hipoeutetóides se tiverem entre 0,022 e 0,8% de carbono. E como os ácidos podem ser classificados como hipereutetóides, né, se tiverem a composição entre 0,8 e 2,11% de carbono. Qual o objetivo de se conhecer o ponto eutetóide? Saber a localização do ponto eutetóide, que é 0,77% de carbono, né, ou 0,77% de carbono, e na temperatura de 725 graus Celsius, é fundamental na metalurgia dos aços, pois determina a microestrutura resultante dos aços ao se resfriarem lentamente, né, ou seja, está formando perlita, que é uma mistura de ferrita e cementita. Permite prever propriedades mecânicas como dureza, tenacidade e resistência, que varia conforme a proporção de ferrita e cementita. Orienta o tratamento térmico de aço como têmpera, normalização e recozimento, otimizando o seu desempenho e implicações estruturais. E ajuda a classificar os aços em hipoeutetóides e hipereutetóides, o que influencia diretamente seu uso em engenharia e projeto mecânico. O slide trata da microestrutura no eutetóide, considerando um resfriamento lento para manter o equilíbrio durante a transformação. A microestrutura eutetóide, né, consiste em lamelas alternadas das fases alfa, ferrita e cementita, ferro 3 carbono. A estrutura é chamada de perlita. A ferrita normal, a ferrita forma lamelas mais espessas e claras, enquanto a cementita forma lamelas mais finas e escuras. Quanto às propriedades mecânicas da perlita, elas são intermediárias entre as da ferrita, que é mole e dúctil, e a da cementita, que é dura e frágil. Esse conhecimento também é fundamental para entender como é o comportamento mecânico dos aços eutetóides, que apresentam uma combinação de resistência e ductilidade adequada para diversas aplicações industriais. O slide apresenta a microestrutura de um ponto eutetóide, né, que é esse ponto aqui, né, do diagrama de fase ferro-carbono sobre resfriamento lento, né, o que permite a formação de uma estrutura em equilíbrio. Ele destaca visualmente e conceitualmente a transformação eutetóide que ocorre na temperatura de 727 graus Celsius na composição de 0,77%, né, ou 0,8% em peso de carbono. No diagrama, nesse diagrama aqui, né,
essa linha horizontal em 727 representa a linha eutetoide. No ponto, esse ponto aqui de 0,8, ao cruzar essa linha durante o esfriamento, ocorre a reação de gama, né, austenita, em alfa-ferrita mais cementita. Né? Essa transformação ocorre totalmente no estado sólido, característica das reações eutetoides. As reações indicadas no diagrama, né, acima de 727, né, marcado como A, né, temos uma região de austenita, estrutura homogênea de fase única, com estrutura cúbica de fase centrada, CFC, e abaixo de 727 nós temos marcado como B, uma região de ferrita, né, de alfa, mais cementita, que resulta na formação da perlita. Aqui à direita nós temos, mostra a morfologia da perlita, que é um produto da transformação eutetoide. As lamelas claras, a fase ferrita, alfa, né, que é dúctil e mole, e as lamelas escuras é a fase cementita, né, que é o ferro 3 carbono, que é dura e frágil. A morfologia lamelar alternada resulta da nucleação simultânea das duas fases a partir da austenita, gama, mantendo o equilíbrio, né, durante o esfriamento. Conclusão: a perlita combina resistência e alguma ductilidade, sendo fundamental nas propriedades dos ácidos eutetoides. Esse slide é essencial para entender a formação da perlita e o impacto do esfriamento controlado sobre a microestrutura e as propriedades mecânicas do aço. O slide titulado Microestrutura do aço eutetoide resfriado lentamente mostra visualmente por meio de duas micrografias, fotografias feitas aí em microscópio óptico, né? A estrutura resultante de um tratamento térmico específico aplicado ao aço com composição eutetoide, cerca de 0,8% de carbono. As imagens ilustram com clareza a formação de uma única microconstituinte, a perlita, que é composta por ferrita alfa, macia e dúctil, mais cementita dura e frágil. Só para lembrarmos o que é um material dúctil ou um material frágil. O material dúctil, né, ele é capaz de sofrer grande deformação plástica antes de se romper. Né? Exemplos: aço doce, cobre e alumínio. Né? Deforma bastante sem quebrar. Então a deformação plástica, né, ocorre a deformação. A deformação elástica se você retirar a força, né, o material volta à sua posição inicial. E o que é frágil? O material frágil quebra rapidamente, com pouca ou nenhuma deformação plástica. Exemplos: vidro, cerâmica, cementita. Não deforma, o material frágil não deforma, apenas rompe. Bom, resumindo então, o objetivo desse slide é demonstrar como o controle da composição química e da taxa de resfriamento influencia diretamente na formação da microestrutura em ácidos carbono, sendo fundamental para o entendimento aí das propriedades mecânicas associadas. O slide apresenta uma explicação detalhada sobre a microestrutura do aço hipoeutetoide, ou seja, com teor de carbono menor que 0,77%, quando resfriado lentamente, preservando o equilíbrio termodinâmico do sistema ferro-cementita. O caminho representado no diagrama indica a trajetória de um aço hipoeutetoide, né, com teor de carbono entre 0,002% e 0,77% ao ser resfriado lentamente. Bom, sobre as transformações das fases, inicialmente em C, né, aqui nesse ponto, né, mostrando aqui a microestrutura, nós temos a austenita gama, que é uma fase de estrutura cúbica de fase centrada. Do ponto C, parte da austenita irá se transformar em ferrita, né, ferrita alfa. Né, então, no ponto C aqui, né, já em D, eu já tenho a formação da minha ferrita alfa. No ponto D ainda existe a austenita gama, coexistindo com ferrita alfa. No ponto E, ocorre mais transformação de austenita em ferrita, até que no ponto F a estrutura final é ferrita alfa mais perlita. Né? Então eu tenho a minha perlita, que é a ferrita mais cementita, e eu tenho aqui a minha ferrita alfa. Né? No ponto F, né, a estrutura final é ferrita
mais perlita. A perlita é uma estrutura lamelar composta por ferrita, alfa, que é a fase macia e dúctil, e cementita, Fe3 carbono, que é uma fase dura e frágil. Para teores de carbono menores que 0,0222%, a formação apenas de ferrita alfa sem perlita. Mas o que é ferrita proeutetoide? No aço hipoeutetoide com menos de 0,77% de carbono, né, durante o resfriamento lento, antes que a temperatura atinja os 727 graus Celsius, né, a linha eutetoide do diagrama de ferro cementita, parte da austenita gama já começa a se transformar em ferrita alfa. Em ferrita, que se forma antes da transformação principal, a transformação eutetoide a 727 graus Celsius é chamada de ferrita proeutetoide. A presença de ferrita proeutetoide afeta as propriedades mecânicas do aço. Mais ferrita alfa, o material é mais dúctil e tenaz, mas menos resistente. Mais perlita, que é composta por ferrita alfa macia e dúctil, mais cementita, dura e frágil, o material é mais duro e resistente, mas menos dúctil. Portanto, o slide, ele mostra que é essencial o entendimento da formação de perlita e ferrita no aço hipoeutetoide durante o esfriamento lento e fornece subsídios para entender as variações microestruturais que influenciam as propriedades mecânicas do material. O slide apresenta um exemplo de microestrutura de um aço hipoeutetoide caracterizado por baixo teor de carbono, indicado por aproximadamente 0,22% de carbono. Esse teor de carbono está abaixo do ponto eutetoide, que é 0,77, o que classifica o aço como hipoeutetoide. As imagens no slide mostram duas micrografias ópticas da estrutura do material. As áreas claras correspondem à ferrita alfa, e uma fase com estrutura cúbica de corpo centrado CCC mole dúctil. As fases escuras são compostas por perlita, uma mistura laminar de ferrita, que é alfa, e cementita, que se forma durante o resfriamento lento. A quantidade predominante de ferrita, em relação à perlita e cementita, reflete o baixo teor de carbono do aço. Então o slide ilustra, portanto, a morfologia típica de um aço hipoeutetoide resfriado lentamente, onde se observa uma matriz de ferrita, com regiões de perlita dispersas, reforçando a interpretação microestrutural em função da composição química do material. O slide aqui apresenta um exemplo da microestrutura de um aço hipoeutetoide classificado como aço de médio carbono. O teor de carbono no material é aproximadamente 0,45, valor inferior ao ponto eutetoide, que é 0,77, e o que caracteriza como uma microestrutura como hipoeutetoide. Duas micrografias são apresentadas lado a lado no centro do slide, ilustrando a estrutura do material. À esquerda, uma imagem de menor ampliação mostra a distribuição geral dos constituintes da microestrutura. À direita, uma ampliação maior permite distinguir com mais clareza os componentes. As regiões claras são identificadas como ferrita ou fase alfa, enquanto as regiões mais escuras correspondem à perlita, que é a ferrita alfa e cementita. Então o slide tem como objetivo ilustrar a evolução da microestrutura em aços hipoeutetoides de médio carbono, destacando a consistência da ferrita proeutetoide como perlita, típica de materiais com teor de carbono inferior a 0,77, submetidos a resfriamento lento. Por último, o slide apresenta a microestrutura do aço hipereutetoide durante o resfriamento lento e progressivo, destacando três regiões, dadas pelas letras G, G, H, I, associadas a diferentes transformações de fase no diagrama de fase ferro-carbono, para composições com teor de carbono entre 0,77 e 2,06, acima do ponto eutetoide, que é 0,77. No ponto G, esse ponto aqui, temos alta temperatura. A composição do aço hipereutetoide é, por exemplo, 1,2% de carbono. A temperatura ainda elevada, acima da linha de 727, que é a linha eutetoide. A fase presente aqui em G é a austenita, gama, uma solução sólida de carbono no ferro, gama, com estrutura cúbica de fase centrada CFC. A microestrutura aqui
homogênea contendo apenas austenita alfa. No ponto H, nesse ponto aqui, né, temos resfriamento até ligeiramente acima de 727, que é essa linha aqui, né? Ocorre a formação da cementita pró-eutetoide, né, que está aqui em rosa, onde eu estou mostrando com o mouse, a partir da austenita gama. A estrutura passa a conter austenita remanescente e cementita, né, que é o ferro 3 carbono, precipitada nas bordas dos grãos. A microestrutura é mista, com bordas ricas em cementita e interior ainda em austenita, né. Agora no ponto I, resfriando mais do material, né, abaixo da linha de 727 graus Celsius, né, a austenita, né, ela se transforma em perlita no ponto I, né, que é um agregado lamelar, né, de ferrita alfa, que é uma solução sólida de carbono ferro alfa, de estrutura cúbica de corpo centrado CCC, mais a cementita ferro 3 carbono, que é um composto intermetálico. Considerações finais, então. A sequência de fase no esfriamento lento é: em G eu tenho austenita gama, em H eu tenho austenita gama mais cementita, ferro 3 carbono, em I eu tenho perlita, que é ferrita alfa mais cementita ferro 3 carbono. O equilíbrio é mantido ao longo do esfriamento, o que garante a formação das morfologias típicas observadas, como camadas alternadas de ferrita e cementita na perlita e rede contínua de cementita nas bordas dos grãos. Mas para que serve essa análise apresentada no slide? Esse tipo de análise é fundamental na engenharia de materiais para prever as propriedades mecânicas do aço, como dureza, tenacidade e resistência, que depende diretamente da proporção entre ferrita, perlita e cementita. Então terminamos essa aula sobre diagramas de fase. Até a próxima e obrigado por assistir.